falar de regulação emocional. Vamos, esse é um tema bem legal. Sim. E tem, de novo, né, a gente já falou, tem tudo a ver com os temas que a gente vem trazendo aqui agora, né, porque a gente tá cada vez mais numa pegada de falar sobre emoções no trabalho, ambiente de trabalho ali um pouco mais complexos, e daí esse tema de regulação emocional, eu confesso que nunca tinha, tipo, conheci o conceito depois que tu trouxe ele pra mim, né, nunca tinha visto ali a junção, mas de modo geral, assim, o que é a regulação emocional? Tá. Regulação emocional é a capacidade que a gente tem, primeiro, de identificar uma emoção, depois de compreender e, por último, de ressignificar. Então, a gente conhece regulação emocional, né, de uma forma ampla, como inteligência emocional. Esse é um termo que a maioria das pessoas conhece. Mas é a capacidade que a gente tem de se autogerir, ou seja, de administrar as nossas emoções, e a gente, quanto mais consegue fazer isso, ou seja, quanto mais regulado emocionalmente a gente está, mais a gente atinge os nossos objetivos. Então, normalmente, hoje a gente sabe, né, a partir das pesquisas, que importa muito mais a nossa inteligência emocional para cargos de trabalho do que os conhecimentos técnicos que a gente tem. Então, o que a gente chama de soft skills, elas importam mais do que o que você aprendeu, porque hoje as empresas entendem o seguinte: eu consigo treinar um funcionário para que ele adquira qualquer tipo de conhecimento técnico. Então, eu posso dar para ele um treinamento, eu consigo pagar um curso. Agora, eu dificilmente consigo treinar esse meu funcionário para que ele consiga trabalhar bem em equipe, para que ele consiga não estourar diante de uma necessidade, para que ele consiga se manter calmo, para que ele lide bem com prazos, para que ele tenha uma boa organização de tempo e de espaço, para que ele consiga se dar bem com os seus colegas, para que ele se comunique bem. Então, tudo isso que a gente olhando, assim, né, são coisas que realmente a gente não aprende. A gente não tem aula de como se comunicar bem na escola, a gente não tem aula de como se regularizar emocionalmente na escola, né? A gente não tem nada disso, assim, são coisas que a gente vai ou não adquirindo ao longo da nossa vida, e a gente sabe hoje, se você olhar para pessoas de sucesso, que elas têm todo esse lado muito bem desenvolvido, e quando, na minha prática clínica, me deparo com pessoas que têm dificuldade, as dificuldades dessas pessoas nunca estão na parte técnica, estão sempre voltadas para uma ausência de regulação emocional. Então, aquela pessoa que explode com facilidade, aquela pessoa que se sente extremamente ansiosa quando ela tem prazos curtos. Vamos pensar num atleta de elite, né? Eu consigo ir lá e treinar. Esse cara não é bom em, sei lá, bater pênalti. Eu deixo o cara batendo pênalti, batendo pênalti, batendo pênalti. Termina o treino e ele vai bater pênalti até a exaustão. Ele vai se tornar um bom batedor de pênalti. Agora, como que eu treino esse cara para quando ele estiver ali na final de uma Copa do Mundo, numa definição por pênaltis, para que ele não fique nervoso e consiga administrar aquela técnica que ele adquiriu de bater pênalti, sem deixar que todo mundo que está xingando ele, que está indo contra, que está ali torcendo, vaiando, interfira na atuação dele. O que pesa mais? A técnica ou o quanto que você sabe se regular emocionalmente? A regulação emocional conta mais. Então, por isso que esse é um tema de suma importância para a gente falar. E daí também, até como tu já trouxe agora a questão do fora do trabalho, né? Ela entra também até na vida pessoal, é o que eu digo, né? Não tem a diferença do pessoal do profissional, mas traz ali pra dentro de casa, traz pra relacionamento de amizades, relacionamento amoroso também, né? Nossa, completamente. Completamente, né? A forma como a gente lida com o que acontece com a gente faz toda a diferença, né? Não é tanto o que acontece, mas é como você interpreta o que aconteceu. Então, a gente não tem controle sobre as coisas externas. A gente não tem controle se vai chover ou se vai fazer calor. Eu não tenho controle sobre como você vai me tratar, mas eu tenho total controle sobre como eu vou responder aquilo que me acontece. Então, quanto mais eu tenho respostas que são adaptativas para mim, melhor são os meus resultados.
E aí isso é muito subjetivo também, né? Depende de cada um. Tem pessoas que precisam colocar para fora aquilo que elas sentem, então elas precisam ter uma regulação emocional onde elas consigam falar, onde elas consigam se impor, porque aquilo é importante para elas, mas a forma como a gente faz isso. E aí, em contrapartida, tem outras pessoas que preferem se fechar, pensar para depois falar. Então, por isso que o autoconhecimento ele está vinculado com a regulação emocional. A gente precisa se entender um pouquinho de como a gente funciona, depois a gente identifica as emoções que a gente passa a nomear essas emoções e, por último, a gente escolhe como que a gente vai lidar com aquela emoção. Parece muito complexo, mas na verdade são milissegundos que a gente usa para fazer isso, porque o cérebro ele automatiza comportamento, né? Então, assim, se você for ver, na maioria das vezes, a gente não pensa, a gente reage. Então, por mais que a gente fale, né, nós somos seres racionais, o que difere o ser humano do animal é justamente a capacidade que ele tem de raciocínio. Como o nosso cérebro ele foi desenvolvido para poupar energia, então o que o nosso cérebro mais faz é ter uma reação emocional e não um comportamento baseado numa emoção. A gente simplesmente reage a alguma coisa sem pensar. E aí, quando a gente aprende a fazer uma regulação emocional no começo, isso exige de nós, né, que nós pensemos sobre, que nós paremos para analisar a situação, mas depois a gente automatiza isso. Então, pessoas que são reguladas emocionalmente, não é aquelas pessoas que, nossa, elas ficam meia hora ali, não, as respostas passam a ser automáticas, mas elas são respostas adaptativas. Uhum. Cara, eu trabalhei com um cara, assim, que quando a gente tinha algumas reuniões, tipo, ele sempre colocava a culpa nos outros, assim, tipo, era muito nítido. Não porque que era comigo, assim, mas ele sempre colocava a culpa nos outros, né? Volta e meia eu acabava sendo a vítima ali. Só que nesses momentos ali, que tá no ambiente com mais pessoas que, pô, do seu trabalho, inclusive, né? Tu não pode tomar uma decisão assim, meio que a minha vontade era de chegar e explodir ali e falar, cara, tu que fez isso errado, na verdade essa decisão que tá falando que foi minha, foi tu que tomou e etc. Mas assim, às vezes a gente até pensa, né? Claro que se chegar num tempo muito longo ali, tu vai explodir, né? Mas então, como é que a gente consegue treinar situações ou trazer essa regulação emocional até pra te poder, né, tá reagindo dessa forma ali no ambiente? E também, como é que a gente difere não ser vista como uma pessoa, e de novo, no ambiente de trabalho eu tô trazendo aqui pra ficar um pouco mais claro, tipo uma pessoa que só vai engolir seco, digamos assim, as coisas, sabe? Tá, perfeito. Então, vamos usar exatamente o exemplo que você trouxe, tá? A primeira coisa que eu preciso aprender a fazer é nomear aquilo que eu estou sentindo. Então, a nomeação ela é muito importante porque enquanto eu não tenho um nome para o que eu sinto, eu simplesmente não sei o que fazer com relação àquilo. O nosso córtex pré-frontal ele precisa de nome, porque a partir do momento que ele tem nome, ele tem norte. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar, nomear aquilo que você está sentindo. A pessoa que trabalha com você sempre fala mal de você, né? E coloca a culpa em você. O que você sente com relação a isso? Raiva. Tá. Então, ao invés de você dizer eu me sinto mal, você vai dizer eu sinto raiva quando fulano me acusa de algo que eu não fiz, certo? Então, Certo. você deu um nome para isso, tá? Como que você gostaria de agir? Tipo, o que você gostaria de fazer para que essa sua raiva diminuísse? Ah, gostaria de quebrar tudo. Tá bom. E se você quebrasse tudo, como que você se sentiria? Que tipo de emoção que isso traria pra você? Alívio. Tá? E quando você se conecta com esse alívio, o que que lá no fundo você sente? O que que tá por trás desse alívio? Não sei, sinto leve assim, para não sei Uhum. dizer. Tenta olhar pra essa leveza, tá? Tá. Essa leveza, ela tá relacionada com o quê? Você quebrou tudo. Eu não sei, eu joguei a raiva fora, embora, Uhum. talvez. E aí, quando, tipo, essa raiva vai embora, ela dá espaço pra quê? Pra uma paz, não sei. Tá? E aí, olhando pra essa paz, tá? Essa paz, ela se vincula com o que dentro desse ambiente? Assim, quando você olha pra ele, você tá em paz, porque você colocou a raiva embora, né? Você quebrou tudo. Tá. E as pessoas estavam ali e viram que você quebrou tudo. Uhum. E aí, Talvez eles viram que a pessoa que falou aquilo tava mentindo e eu tava falando a verdade. tá bom. Então tem a ver com aceitação.
Na verdade, a raiva, ela que você sente nessa situação, ela está vinculada com o fato de que as pessoas vão achar que você é culpado se você omitir, né, alguma informação, e aí elas não vão te aceitar. Porque a aceitação, ela está vinculada com a nossa sobrevivência. Ser aceito em ambientes tem a ver com a gente sobreviver. Então, a gente sempre quer ser aceito. E aí você não quer que as pessoas te vejam com maus olhos, porque importa para você que você seja bem-quisto, que para que você, né, prospere dentro daquele ambiente, em todos os sentidos da palavra prosperar. Então, no fundo, o que você está buscando é aceitação. De que outra forma que você pode agir que você receba essa aceitação? Talvez, não sei, trazer argumentos, trazer situações Uhum. pra mostrar que não é bem aquilo, né? Não sei. Aham. E se você agisse assim, você ficaria feliz com o resultado? Provavelmente. Tá. Seria um jeito certo de agir? Sim. Então vamos pensar numa próxima vez que isso aconteça. Como que você vai agir? Quando essa pessoa te acusar de algo que você não fez. Quebrar tudo não é uma opção, né? Senão você vai acabar sendo mandado embora e aí você automaticamente vai acabar perdendo a razão, certo? Sim. Então vamos pensar numa outra estratégia. Que outra estratégia que você acha que faria com que você se sentisse bem e te trouxesse essa sensação de paz, de aceitação? Uhum. Trazer a informação verdadeira, né? Acho que seria isso. Uhum. Aí você percebe que, tipo, a raiva vai embora igual, Uhum. que você não precisa. Isso é regulação emocional, Entendi. isso é inteligência emocional. Aham. Não é reprimir, sabe? Eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir ansiedade. Não. Você pode, inclusive eu ouso dizer que você deve sentir. Mas é a forma como você lida com aquilo, porque as coisas ruins elas vão acontecer na nossa vida. Mas como que a gente vai lidar com aquilo que acontece? De novo, o que fulano vai fazer não tá no nosso controle, mas como a gente vai responder aquilo tá. Uhum. Não, e eu acho que, tipo assim, quando a gente tá num ambiente que tem várias pessoas que estão com esse mesmo sentimento, assim, será? Tu falou que a empresa ela vai avaliar ali, vai tentar trazer técnicas, né, para que a pessoa desenvolva, assim. E talvez tenha uma falta de trazer com que ela busque o outro lado ali, né, que são o comportamental, por exemplo. Mas fica muito a cargo da própria pessoa buscar esse tipo de situação, né? Completamente, né, até porque, a gente não vem de uma criação, né, acho que hoje a gente fala muito sobre saúde emocional, sobre saúde mental, sobre a importância da gente cuidar do nosso emocional, mas até muito pouco tempo atrás, porque isso vem da pandemia para cá, né, se a gente for ver, a pandemia estourou ali em 2020, são 5 anos que a gente tem de tema, né, aberto. Até então as pessoas viam a psicoterapia como uma ferramenta usada para quando você tinha uma cisão com a realidade, né? Quando você tinha algum tipo de psicopatia ou então de psicose, ou seja, uma esquizofrenia, uma cisão com a realidade. E eram essas pessoas que tinham necessidade de cuidado, né, emocional. Ou pessoas com traumas gravíssimos, né? Alguém que passou por uma guerra, por um sequestro, por um estupro, por algo do tipo. Uhum. E de pouco tempo para cá a gente começou a entender que não, que outras pessoas também podem se beneficiar disso. Então é difícil a gente cobrar das pessoas aquilo que elas não tiveram. As pessoas não sabem se regular emocionalmente, né? E a gente que trabalha com internet, isso é nítido. É muito Sim. nítido na internet, né, Aham. assim, você vê, assim, as pessoas xingando gratuitamente, e às vezes, assim, Sim, é juro por Deus, verdade. meu conteúdo, ele é muito pouco polêmico, eu faço Aham. questão de que ele não seja polêmico, porque eu não sou uma pessoa polêmica, então, assim, eu acho que a coisa mais importante que eu prezo no meu conteúdo é que ele carregue a minha identidade, e a minha identidade é de não polêmica, eu não gosto de brigar, então eu quero que o meu conteúdo reflita isso, porque é quem eu sou, de verdade. E eu percebo muito, assim, que dentro dos meus posts, que nem tem espaço para isso, as pessoas brigam. As pessoas brigam e elas entram em discussões extremamente calorosas com outras pessoas que elas não conhecem, que elas nunca viram. E às vezes você entra assim, tem textões e mais textões de um trocando com o outro, assim, uma guerra de farpa. E aí as pessoas, elas ofendem a outra pessoa Uhum. gratuitamente.
Assim, e também não é incomum que eu veja que alguém que me segue, ou seja, a pessoa foi, olhou, se identificou, pensou, nossa, que legal, eu vou seguir essa pessoa porque eu me identifico com ela, e pega uma coisinha que você falou que ela discordou de você, não é nem que você tá errado, ela discordou de você, ela pega e tipo, nossa, para de falar, né? E aí você fala assim, nossa, caramba, né? Tipo assim, tantas formas, tudo bem. Eu preciso ter uma opinião a esse respeito, eu preciso expressar, porque isso é importante pra mim. Mas dessa forma que você se expressa. Uhum. Então, assim, se essa pessoa ela age assim, né, numa ferramenta, é como ela tá por dentro, né? A boca fala do que tá cheio o coração. Sim. Então, como que tá essa pessoa por dentro, né? Como que é essa pessoa no ambiente de trabalho? Como é conviver com uma pessoa assim? E aí, quando você vai ver, não é 1 de 10, é 9 de 10. Uhum. E como que você cobra uma coisa que você também não recebeu? É urgente, sabe? Assim, é a coisa mais importante da vida. Porque se as pessoas souberem lidar com as próprias emoções, primeiro, elas não vão machucar outras pessoas. E aí, se a gente tiver um mundo onde as pessoas não se machucam gratuitamente pelo único motivo delas estarem machucadas, olha o quanto nossa vida melhora. Você percebe que a gente passa a ter uma nação que prospera e não que regride? Uhum. Hoje a gente vive numa nação que está muito, muito preocupada em se colocar numa política de esquerda ou direita e muito pouco preocupada em ir lá e cobrar do político aquilo que é o papel dele fazer. Então as pessoas elas estão muito mais preocupadas em eu sou contra você porque você tem uma visão de sistema político diferente da minha, do que de ir lá e cobrar do político que está lá, seja ele de direita, de esquerda, de centro, do que quer que seja, de fazer o que ele tem que fazer. As pessoas preferem guerrear entre elas ao invés delas se unirem para cobrarem das autoridades que estão ali, que deveriam nos representar, que elas cumpram o seu papel. Então, toda vez que a gente tem uma causa hoje grande, a questão do INSS, você não vê as pessoas se unindo. Você vê as pessoas ali, uma contra a outra, querendo dizer que, o governo X, o governo... Cara, não é sobre isso, é sobre a gente ir lá e cobrar os nossos direitos, né? Será que a gente não pensa que existe um senhor, uma senhorinha que trabalhou a vida inteira e que precisa daquele dinheiro e que aqueles 190 pila faz muita diferença na vida dela? Uhum. Tem gente que R$ 200 faz muita diferença. Sim, com Tipo, certeza. significa se ela... Tem gente hoje que tá escolhendo se almoça ou se janta, porque não dá para fazer as duas coisas. E as Uhum. pessoas estão preocupadas em, nossa, mas se é o político de direita, então eu apoio qualquer coisa que ele faça. Se é o político de esquerda, eu apoio qualquer coisa que ele faça. Não, gente. Tá errado, sabe? Isso demonstra o quanto que a nossa população tá doente. Sim. Doente emocionalmente, né? Uhum. Tu trouxe até o exemplo ali mais da internet, assim, né? E eu vejo um lado positivo em relação a isso. Se eu vejo alguma coisa na internet, eu posso simplesmente ignorar e sair fora. Uhum. Mas e quando é essa atitude ríspida, por exemplo, tá numa sala de reunião, tá com pessoas ali envolvidas, não sei se tu pode necessariamente levantar e ir embora, por exemplo, né? Como é que a gente pode fazer pra uma situação dessa, a gente deu o meu exemplo ali da raiva ali, mas com uma situação dessa ali que tu tem vontade de, sei lá, bater no coleguinha ali porque só faz besteira, fala besteira, não sai do controle. Porque tem mais pessoas ali, talvez com o mesmo sentimento, né? Às vezes acaba sendo uma situação mais complexa. Tá, eu vou concordar discordando de você, tá bom? Tá bom. Com todo o respeito. Imagina. Quando a gente vê um comportamento assim na internet, a gente está vendo o reflexo de um espelho do que é uma pessoa, tá? Então, se uma pessoa ela se comporta daquela forma na internet, é o que ela é. Né? Ela é daquela maneira. A gente costuma dizer dentro de um setting terapêutico, que é o ambiente de terapia, que eu sou eu. Então, se eu me atraso toda a sessão contigo, se eu deixo de comparecer e não te dou nenhuma satisfação, isso demonstra que eu sou uma pessoa com pouca empatia e muito provavelmente esse comportamento vai se refletir na minha vida. Como eu sou na minha vida, eu vou ser como meu terapeuta. Por isso que a gente usa muito os comportamentos paciente-terapeuta para interpretar a própria vida da pessoa para que ela adquira autoconhecimento.
Não A sabia dessa. internet é a mesma coisa. Então, se a pessoa ela vai lá e xinga abertamente, fala um monte de asneira, ou sei lá, tem um comportamento, enfim, inapropriado, muito provavelmente essa pessoa se comporta inapropriadamente na vida dela, tá? Então, a gente pode até pegar e falar assim, eu vou excluir esse cara aqui, vou bloquear, não vou olhar, não sei o quê, mas ele é um cara que prejudica o ambiente dele onde ele tá, né? Exato. É aquele ser que tá ali. Então, muito provavelmente, esse cara que causa na reunião é o cara que vai na internet, xinga todo mundo, a troco de nada, enfim. Então, esse é o primeiro ponto, assim. E o que eu posso fazer, né? O mais importante nesse caso é a gente ter autorresponsabilidade, tá? O que é ter autorresponsabilidade? É a gente entender que o que a gente sente é responsabilidade nossa, tá? Então, vamos olhar para fulano, tá? Vamos supor aqui, o Roberto age de determinada forma e quando ele age dessa forma, ele faz com que eu me sinta como? E aí eu preciso identificar, né? Ele faz com que eu me sinta inseguro, porque ele começa a me xingar, porque ele começa a não sei o quê. Que tipo de atitudes que eu poderia ter na minha vida para que eu me sinta mais seguro? Quais são as atitudes que eu posso tomar para que eu comece a adquirir mais segurança? Se eu estudar mais para o tema da reunião, eu vou estar mais bem preparada e quando ele vier com argumentos, eu vou ter outras coisas que eu posso trazer, outros pontos significativos que eu posso debater. Se eu começar a dizer para ele, olha, Roberto, realmente não gosto que você me trate dessa maneira, não sei o que, eu vou me sentir melhor. Então, assim, eu vou trabalhar em mim. Porque, de novo, se o Roberto vai mudar ou não, eu não sei. Mas as pessoas só fazem comigo aquilo que eu permito que elas façam. Então, a partir do momento que eu me sinto mal com alguma coisa, é porque eu estou sendo permissivo que aquilo aconteça na minha vida. E aí a responsabilidade de não permissão é minha também. Freud tem uma frase espetacular que ele diz assim, olha para a tua responsabilidade na desordem da qual se queixa. E eu nem sou psicanalista, tá? Mas é uma frase extraordinária, né? Tipo, qual que é a sua responsabilidade? Porque a responsabilidade é nossa. Sim. Não é do outro. Isso concordo bastante, assim, é melhor do que a gente falar simplesmente, tipo, deixa pra lá, né? Ou então, eu vou sair, andar, não sei o que. E se você resolver que você quer deixar pra lá, entenda que essa resposta foi sua, que foi você que escolheu aquilo. Né? Foi você que, dentro de todas as possibilidades, das infinitas possibilidades, escolheu deixar pra lá. Então, continua sendo sua decisão. E tá tudo bem, arque com a decisão que você tomou, entendendo que a decisão foi sua. Não gostei do resultado, quero mudar de estratégia. Ok, mude de estratégia. Pense, reflita, identifica, mas o mais importante é a gente identificar. E uma coisa que eu gosto muito de usar é quais são as ferramentas que eu já possuo. Quais capacidades que eu já possuo para sair dessa situação? Porque às vezes você pensa assim, mas é muito difícil, porque eu não sou uma pessoa segura e eu não vou me tornar seguro de uma hora para outra, ok? Quais capacidades que você tem hoje que vão te ajudar a ser uma pessoa mais segura? Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Então, vou começar a estudar sobre como me comunicar melhor, que isso vai me trazer segurança. Vou começar a estudar sobre a inteligência emocional, vou começar, sei lá, eu sou uma pessoa muito observadora. Então essa característica pode me ajudar, porque eu vou começar a observar o comportamento do Roberto e vou perceber, antes dele explodir, geralmente ele faz tal coisa, então eu já vou cortar ali. Então, o que eu tenho? Né? Que capacidade que eu já possuo? Porque a gente já tem ferramentas, a gente só tem a sensação de que tá tudo perdido, mas não tá. Se a gente olhar, a gente hoje já tem recurso. E é importante que a gente trabalhe com os recursos que a gente tem hoje. Não estou dizendo que ninguém não precise melhorar, que a gente não tenha pontos para evoluir, todo mundo tem o tempo todo, mas é importante que a gente identifique o que a gente já tem de positivo, e a gente não faz isso, né? A gente tem de olhar só para o que a gente, mas me falta tal coisa, mas eu não tenho tal característica, mas eu não vou conseguir porque eu não tenho o ambiente propício. Começa com o que você tem. E até esse assunto ali, me lembra do podcast que a gente teve aqui, que recente, que a gente falou sobre chefes no ambiente de trabalho. E geralmente, inclusive foi até um psicanalista que teve aqui falando,
os chefes, geralmente, eles têm posição de liderança na empresa, e pode ser, daí tem que fazer um estudo para ver, eles tendem mais... Não, se eu falar assim, eu vou estar falando errado. Eu ia falar que os chefes tendem a ser mais psicopatas, mas eu estaria... Mas tem um estudo falando sobre isso, né? Que grandes CEOs têm traços de psicopatia. Se a gente for ver, tá? Porque aqui a gente precisa, primeiro de tudo, fazer uma separação para quem está assistindo, porque a gente conhece o psicopata como aquele ser que mata outras pessoas. Mas a psicopatia, na verdade, ela tá ligada com a falta de empatia, né? Então, seria, na verdade, uma deficiência na empatia, digamos assim. Então, vamos supor que a gente tem ali uma região do nosso cérebro que faz com que nós consigamos nos colocar no lugar do outro, né? A gente ter o que a gente chama também de teoria da mente. Então, eu consigo me colocar no lugar do outro, e aí, quando eu me coloco no lugar do outro, eu penso assim, não vou maltratar o John, porque isso vai fazer com que ele se sinta mal, ele vai se sentir de tal e tal maneira. E aí, quando eu tenho essa deficiência, não ligo muito. Vou te maltratar mesmo, não tô nem aí. E aí, quando a gente vai para os casos mais graves, eu gosto de maltratar o John. Eu sinto prazer em ver que ele tá sofrendo. E aí, quando a gente chega nesses CEOs, a gente não tá falando que CEO de grande empresa mata ninguém. Muito pelo contrário, tá bom? Mas eles têm uma questão de se colocar menos no lugar do outro, porque fica mais fácil a gestão. Sim, então, eles têm o que a gente chama de traço. Traço não significa que você feche diagnóstico. Para que a gente feche um diagnóstico, a gente tem que ter muitos traços, né? A gente tem que ter quase que a maioria ali dentro da classificação. Mas esse traço de falta de empatia, ele é muito comum, assim, né? E aqui a gente tá falando de grandes executivos, né? A gente não tá falando do dono do mercadinho da esquina da tua casa, né? A gente tá falando de grandes CEOs mesmo, eles têm realmente... E se você for ver, assim, é difícil gerir, né? Porque imagina, assim, a empresa tá passando por um momento de dificuldade financeira, e aí você precisa fazer cortes. Aí você tem uma lista lá de X funcionários, vamos colocar aqui 16 funcionários. Desses 16 funcionários, você precisa mandar 10 embora, né? Então, só 6 vão ficar. E aí você começa, mas não vou mandar o John embora, porque ele acabou de pedir a noiva dele em casamento. Coitado, não dá pra mandar agora, né? Eles devem estar planejando a festa, é gasto, não sei. Nossa, não vou mandar a Nath embora. A Helena acabou de nascer, tá aí com 4 mesinhos, não dá, né? Eu não vou mandar a Marina embora. Ela mora sozinha, ela não tem ninguém, a família dela é do Rio Grande do Sul e ela não tá sozinha aqui em Floripa, coitada, não dá. Você não manda ninguém embora. A verdade é que você vai ficar com os 16 ali, daqueles 16, você vai ter motivo para não mandar cada um deles embora. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma racionalização menos emocional possível. E você vai olhar para quê? Quem que me dá mais resultado? O John é capaz de fazer o trabalho dele, da Thaís? Então eu vou mandar a Thaís embora. E aí, é assim que você faz uma gestão, né? De vez em quando você vai ter que tomar decisões e outras vezes você vai ter que tomar decisões que envolvem riscos que para a maioria das pessoas que são mais emocionais, elas vão ter mais dificuldade, né? Se você for ver um grande investidor de bolsa, de valores, de tudo, o cara corre riscos ali de ficar sem ter onde morar. E a gente, meros mortais, a gente não tem essa coragem, né? Você fala assim, se não der certo isso daqui, e aí, onde é que eu vou? Vou para debaixo da ponte, pelo amor de Deus, não sei o quê. Então, assim, se você deixar o emocional te dominar, é difícil de você fazer grandes coisas, né? Então você vai ver que sim, eles têm traços mesmo de psicopatia. É bem comum. E daí juntando isso, né? Como é que... A gente falou um pouco sobre a maior parte do assunto aqui de assuntos mais rápidos, mais momentâneos, né? Tipo, tô no meio da reunião aqui, acontece uma situação, putz, tô com a mente treinada. E a longo prazo ali, tu tá num ambiente que tá toda hora, né, que te carece... um autocontrole, uma regulação ali, e como é que tu se faz para se manter nesse ambiente, mas agora pensando a longo prazo, assim, sabe, para te poder
fazer todo esse trabalho mental aí, como é que até que funciona por dentro do cérebro Melhor ali. coisa, de verdade, sendo muito, muito, muito sincera, faz um plano para sair desse lugar, tá? Ambiente modula comportamento. E hoje a gente sabe que ambiente influencia mais do que até genética. Então, assim, ó, vamos pegar um exemplo mais simples ainda, tá? Eu moro numa casa totalmente disfuncional, seja porque eu tenho uma família caótica ou porque eu tenho um casamento caótico. Essa casa caótica, ela vai refletir em todos os aspectos da minha vida. Ela vai refletir no meu trabalho, ela vai refletir nas minhas relações pessoais, ela vai refletir na minha vida acadêmica, ela vai refletir em mim, né? E eu sei que essa casa não vai mudar. Qual que é o melhor cenário? Que eu consiga sair dessa casa, né? Eu tenho um relacionamento completamente abusivo, que eu faço o casamento é péssimo, a pessoa só me põe para baixo, isso vai refletir em mim. Não tem jeito, né? Assim, se você pegar a pessoa mais saudável do mundo, você colocá-la para conviver num lugar onde todo mundo tá o tempo inteiro xingando essa pessoa, onde tá todo mundo depreciando essa pessoa, você chega daqui a um ano, essa pessoa tá magra, apática e sem nenhum tipo de vida, sem coragem, a mesma pessoa super saudável, porque o ambiente influencia muito. Se eu te colocar para morar na Inglaterra com uma galera que vai no pub todos os dias, a chance de você se tornar um alcoólatra em um ano é gigante. Uhum. Ai, mas tem gente que não acontece isso, tá? Mas é exceção. E a gente não pode olhar para as exceções e contar com as exceções. A gente precisa olhar para as regras, a gente precisa olhar para as estatísticas. Então, a longo prazo, comece a fazer um planejamento para que você consiga sair desse lugar, sinceramente. Porque, agora eu não consigo, eu dependo desse trabalho. Ok, comece a fazer um planejamento. Onde você gostaria de estar? Começa a se projetar para aquilo ali. Porque aí, o que, que vai começar a acontecer? Você começa a olhar para essa situação como temporária. E o simples fato de você enxergar essa situação como temporária já muda tudo. Uma frase para nunca mais esquecer. Finja estar suportando tudo, quando na verdade você está só se preparando para sair. Essa E aí. a coisa muda de figura, sabe? Porque se eu tô me relacionando com você, você é um idiota comigo. E eu penso assim, nossa, pro resto da vida eu vou ter que viver com o John, ele é um idiota comigo, ele me trata super mal, me dá desespero, começa a me dar falta de esperança, começa a não sei o que. Agora se eu falo assim, nossa, é só mais esse ano. Eu já tô guardando meu dinheiro aqui, eu já vou conseguir alugar meu apartamento, eu já tô. Você começa a se movimentar de uma outra forma que se torna suportável. Por quê? Porque tem limite de tempo. Nath, tá, e aí? Eu vou sair da casa dos meus pais caótico e aí vou virar as costas pra ele e não vou mais ver? Não, aí você vai limitar o Uhum. acesso, né? Quanto que eu consigo suportar de convivência com os meus pais caóticos? Eu consigo suportar um almoço de domingo. Suporte esse almoço de domingo. Se eu tiver que ficar para assistir o Faustão da tarde, eu não fico. Tudo bem. Almoça junto. Eu consigo fazer uma ligação uma vez por semana, ouvir minha mãe falando mal do meu pai, e tá tudo bem, eu suporte, né? E aí você vai limitar o acesso. Uhum. Pô, que legal, Nath, porque tu trouxe, né? Obviamente, tu trouxe o exemplo da vida pessoal Uhum. ali, do profissional também. E eu acho que é bem o que a gente tá trazendo aqui pro nosso público, sabe? As pessoas que estão num ambiente ali um pouco mais difícil de conviver no trabalho, fica bem que vai dar tudo certo, né? A gente tá tentando passar um pouco dessa mensagem. Obviamente, se tu não fizer nada, tu vai estar mal, né? Mas eu gostei dessa visão que tu falou, suporta ali até o momento de transição, coloca isso na mente, que lá na frente tu vai, que der o caminho vai ser mais fácil, né? E você começa a se voltar, né? A gente tem uma questão que se chama viés cognitivo. Você já ouviu muito falar sobre isso na tal da teoria do carro vermelho? Já ouviu? Uhum, já ouvi, Aham. já ouvi. Então, para quem não sabe, você começa a ver mais carros vermelhos a partir do momento que você pensa sobre carros vermelhos, ou Uhum, seja, que tem um motivo para. Se você só se deslocar para um local sem, né? Agora, se eu te falar que eu vou te dar $50 cada vez que você vê um carro vermelho, você vai estar super atento a todos os carros vermelhos que passarem, porque você quer ganhar o dinheiro. O nosso cérebro, ele faz exatamente isso, né? Ele se foca naquilo que você dá para ele como objetivo, quando ele percebe que ele tem um propósito maior. Quando o propósito está vinculado a algo dolorido, o foco dele é sempre na dor, né? Então, assim, eu tô num relacionamento abusivo, eu tô num trabalho abusivo, eu vou focar no quanto aquilo me faz mal. Agora, a partir do momento que eu olho para aquilo como um trampolim
para outra coisa, que você começa já a se colocar em outra posição. Então você começa assim, você começou a me maltratar, mas eu já tô vendo apartamento, eu já vou sair daqui, eu não vou ficar. Então assim, sua cabeça já tá em como você vai mobiliar o apartamento, como você vai fazer para pagar, se você vai ou não precisar de um colega de casa para dividir as contas com você, o trabalho novo que você vai ter, para quem que você vai mandar currículo, como que você vai melhorar seu LinkedIn. O foco é outro. Uhum. Sei lá, você vai começar a fazer bolo de pote para vender de final de semana, vai começar a empreender na internet, fazer vídeo para o YouTube, eu não sei. Mas você começa a focar em outras coisas. E aí, sabe o que você faz? A sua mente começa a se voltar para coisas que são mais positivas. E por incrível que pareça, a dor que era gigante começa a diminuir. Por quê? Porque o foco na dor diminuiu. Sabe por que lei da atração funciona? E aí, aqui, um monte de gente vai me Não sei xingar não, e só vai quero saber começar o a me porquê. falar, porque neurocientificamente falando, é alteração de foco. Então, o que acontece, né, e por que você vê tantos relatos, é muito comum você ver na internet, né, não, eu comecei a fazer isso e, cara, funciona muito, não, código de Grabovoi é extraordinário, funciona. Mas quando a gente pega pelo viés científico da coisa, funciona porque você altera foco. Então, normalmente, o que a gente faz, tá? Vamos lá, falta de dinheiro, que é o mais comum de você ver relato na internet, né? Você começa a focar na dívida, né? Nossa, meu Deus, vai chegar a conta do cartão, não tenho dinheiro para pagar o cartão. O que eu vou fazer esse mês? Nossa, eu vou ter que ficar sem comer. Aí você fica naquilo e aquilo começa a te doer e aquilo começa a não sei o quê. E aí cada vez mais você tá mais preocupado. Aí você tá tão preocupado que você não percebe que, sei lá, não abasteceu o carro. Aí você tem uma pane seca. Aí junta mais uma dívida. Não é assim que vai acontecendo? Aí você fala, putz, eu já não tinha como pagar o cartão. Agora dei pane seca no carro porque tava cabendo. Enfim. E aí começa uma coisa a acontecer, uma série de eventos que vão te deixando ainda mais preso naquela bola do não tenho dinheiro. Aí você vê um fulaninho na internet falando assim, repete o número XYZ520 que você vai ter dinheiro. Aí você passa o dia inteiro falando 520. E aí você começa a não conseguir, não dá? O cérebro não é bom em fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então o que ele começa a fazer? Ele começa a focar na numeração, né, que é o tal dos códigos Grabovoi. Aí você começa 520, 520, 520, 520, 520. Você parou de pensar que você tem que pagar o cartão. Você começou a focar no 520, que é para trazer dinheiro. Aí, de tanto você vai repetindo aquilo, você começa a acreditar, você começa a se sentir melhor, né? Porque você esqueceu um pouco da dívida, o cérebro começou a se focar em outra coisa. Aí você começou a se sentir melhor, aí você fala assim, nossa, isso resolve mesmo, funciona, eu já tô me sentindo melhor. Aí você começa a acreditar. Aí você traz o quê? O efeito placebo. Quando você começa a acreditar que o fato de você falar 520 vai resolver sua falta de dinheiro, você começa a abrir sua mente para outras possibilidades. O dinheiro, ele não vem magicamente. Não é que, de repente você vai me ligar e vai falar assim, Nath, eu tô fazendo um Pix para você de 10 mil. Mas você lembra que você tá me devendo dinheiro. Você começa a pensar em possibilidades. Você resolve empreender com alguma coisinha pequena. Você se abre para outras coisas e você tira o foco daquilo. E aí, quando você se abre para outras coisas, você traz o seu viés cognitivo, as coisas acontecem. Por quê? Porque você se abriu para a possibilidade de que outras coisas podem acontecer e de que existe uma solução, que nesse caso é mágica. Só que ela não é mágica, você só se abriu para ela. Então pensar negativo te joga para baixo. E a gente já tem estudo mostrando que pensamento negativo vai destruindo o cérebro mesmo. Quanto mais você reclama, mais você vai atrofiando áreas do teu cérebro e melhor você fica em reclamar, porque o cérebro ele é plástico, né? Então, assim, é você que molda, né? A plasticidade, ela vem do moldar, de você conseguir do cérebro ser maleável. Se eu sou uma pessoa que vou à academia e treino bíceps todo dia, a chance de eu desenvolver aquela musculatura é muito grande. Eu muito provavelmente vou ter um bíceps maior e mais bem definido. Se eu sou uma pessoa que reclamo todos os dias, eu tô treinando a minha musculatura cerebral, tá? A gente tá usando aqui só metaforicamente. Pra quê? Pra ser um bom reclamão. Eu fico ótimo em reclamar. E aí, pra onde eu levo o meu viés cognitivo? Para todas as possibilidades que eu tenho de reclamar.
Por isso que é tão chato quando tá no teu ambiente de trabalho lá, tem uma pessoa que vive reclamando o dia inteiro, né? Pô, aquilo dali te estressa, tu chega em casa, parece, cara, que... E você já percebeu que quando você convive com uma pessoa que reclama muito, você passa a ser uma pessoa que reclama? É verdade. Neurônio espelho. A gente tem uma capacidade muito grande de se influenciar pelo ambiente e de reproduzir comportamento. Eu andava com uma menina na faculdade que ela falava muito a palavra detesto. Ah, nossa, detesto. Ah, não sei o que. Ai, detesto. Mas não Ai, é gíria? detesto. Ela usava muito essa expressão, assim, né? E aí eu comecei a falar muito detesto. E aí uma vez a gente tava conversando com uma outra pessoa, assim, e essa pessoa pegou e falou assim, nossa, caramba, vocês detestam tudo. Pá. Assim, tipo, em uma meia hora de conversa. Nossa. E aí, sabe quando cai sua ficha, assim? Aí eu pensei assim, ah, não quero ser uma pessoa que detesta tudo, assim, não tem nada a ver comigo. Então eu tirei a palavra do meu vocabulário. Eu comecei a não dizer mais isso, porque eu comecei a detestar as coisas mesmo, assim, é incrível, sabe? A nomeação que você vai dando pra coisa faz com que você sinta aquilo, né? Então, quanto mais você vai sentindo a coisa daquela maneira, mais ela vai se refletindo daquela forma na sua vida. E sim, e aí você começa, tipo, você pega, né? Você vai aprendendo por imitação. E aí você começa a ser uma pessoa que reclama muito, porque você convive com quem reclama muito. Nossa, tá louco. Eu vi no LinkedIn, tinha uma menina que tava comentando, né? Aquela fanfic de LinkedIn, né? Que sempre tem, né? Ela colocou, nossa, fui falar com uma pessoa na cozinha, pegando café d'água ali de manhã cedo, uma segunda-feira. Daí eu falei, nossa, segunda-feira, tipo, reclamando da segunda-feira. Daí a outra falou assim, ah, não, pra mim tá maravilhoso, que é uma nova chance de recomeçar, não sei o quê. E daí os comentários daquele post foi tipo assim, nossa, eu odeio gente que tá sempre feliz, eu odeio gente que tá sempre pra cima. Pô, só quero reclamar, me deixa reclamar. Mas eu não consegui ver dessa forma, eu consegui ver, tipo, o quão chato que é tu chegar no ambiente de trabalho na segunda-feira pra trabalhar e ter alguém que tá reclamando que tá indo trabalhar, sabe? E daí eu lembrei agora desse tema que tu falou sobre, né, o reclamão ali que vai contagiando, e daqui a pouco a vida da pessoa tá toda fodida ali porque tem alguém que fica o dia inteiro ali reclamando, aí chega em casa, reproduz a reclamação também, e daí vai, sabe, aquele ciclo ali vicioso que só afunda. Eu acho que os dois extremos são ruins, tá bom? Sinceramente, assim, acho que já diria o budismo que a sabedoria, ela tá sempre no caminho do meio, né? Eu acho muito chato quem só reclama, mas eu também acho um saco quem, ai, nossa, não vamos falar mal de quem não está aqui para se defender. Ai, segunda-feira, um novo dia para um novo ciclo de vida, namastê, não sei o quê. Eu acho os dois extremos ruins. Sei. Eu gosto, né, assim, de ter uma visão realista da vida, Sim. tá? Então, o que funciona pra mim? Eu espero que ajude outras pessoas e espero que te ajude também, assim. Cara, segunda-feira, sinceramente, a gente trabalha porque a gente precisa, né? Eu acho que por mais que você desenvolva uma atividade prazerosa, trabalho é trabalho. Como o próprio nome já diz, dá trabalho. Né? Então, assim, eu gosto muito do que eu faço. Muito, 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 muito. Assim, eu curto trabalhar. Gosto pra caramba. Mas eu trabalho por necessidade. Se eu não tivesse necessidade financeira de trabalhar, eu trabalharia menos. Eu não trabalharia na carga, né, com a carga horária que eu trabalho atualmente. Sim. Nunca deixaria de trabalhar, porque realmente eu amo desenvolver a atividade que eu desenvolvo. Mas eu trabalharia menos. Então eu não acordo na segunda-feira, uhul, segunda-feira, ai, que legal, vou trabalhar. Acho que ninguém, né? Sim, ninguém vai pra academia uivando, ai, treinar, não sei o que, não sei o que. Eu penso, tipo, faz parte. E aí, o que eu olho de verdade e penso? Eu penso assim, meu, que bom que eu tenho bastante trabalho. Tipo, pior seria não ter. Uma vez eu tava com meu pai no Guarujá, né? E meu pai era uma pessoa, tipo, muito prática, assim. Ainda bem que eu tive a chance de conviver com ele, assim. E aí era Natal, né? E o Guarujá tava lotado e tal. O Guarujá é uma praia de São Paulo. E o mercado tava muito cheio, porque era aquela, tipo, final de tarde, assim, a galera passa o dia na praia e ia pra lá pra comprar as coisas pra montar uma ceia, fazer alguma coisinha, porque geralmente quem passa o Natal na praia não é grandes ceias, assim, né? Tipo, é um jantar, né? Em família, assim.
E aí a pessoa que atendeu a gente no caixa tava muito brava, assim, meio revoltada, sabe? Muito, muito, muito brava mesmo, assim, e aí tava com uma cara feia e não sei o que, e aí meu pai puxou o assunto, né? Falou, tipo, e aí, né? Tá putaço, né? Então, e o cara, às 6 horas da tarde, mercado lotado, a gente ia sair às 7, agora já falou para que vai ficar até às 8, porque por causa do movimento, não sei o que e tal. Aí meu pai me bateu assim no balcão e falou assim, sorte a sua que tá trabalhando, eu tô desempregado. Quem dera eu estar atrás do balcão aí atendendo o cliente e tendo movimento, né? Tipo, a empresa que eu trabalho tá prosperando, eu vou trabalhar 1 hora a mais, eu vou ganhar 1 hora extra por isso, porque, né, um supermercado, tipo, vai pagar os funcionários a mais, não sei o quê, e amanhã você vai acordar com emprego, e eu não. E aquilo me bateu muito, assim, sabe? E eu sempre penso nisso. Eu penso, tipo, é melhor ter trabalho do que não ter trabalho. Então, Com eu vou ser certeza. grata pelo trabalho que eu tenho. Tipo, é melhor ter volume do que não ter volume. Porque a pior situação é você precisar e não ter recurso, né? Então, assim, nossa, eu preciso financeiramente. Então, assim, quando a gente tiver saúde e tiver trabalho, de verdade, assim, trabalhar não é. Ai, nossa, que demais, não sei o quê. Mas eu prefiro olhar como uma visão prática mesmo, assim, tá? A gente precisa trabalhar, vamos tentar fazer do nosso trabalho o melhor que a gente pode. Tipo, a gente tem que treinar. O que você pode fazer para que treinar não seja algo tão ruim? Você pode ouvir um podcast legal enquanto você tá treinando, aprender alguma coisa, sei lá, colocar um som que você curte, viajar na maiô que você tá, sei lá, em Mykonos dançando na praia e fica mais leve o treino, porque você tem que ir, faz parte, sabe? Eu costumo levar algumas coisas pra minha vida, assim, como escovar os dentes, sabe? Assim, tipo, eu nunca acordo e penso, será que hoje eu vou treinar? Será que eu não vou? Será que hoje eu vou estudar, vou ler alguma coisa ou será que eu não vou? Será que hoje eu vou acessar o curso que eu comprei ou será que eu não vou? Faz parte pra mim, é igual escovar o dente, tipo, eu não dou essa opção pro meu cérebro de pensar sobre, tipo, será que? Não, eu vou treinar. Não vou escovar o dente? Faça chuva, faça sol, não é porque tá chovendo que hoje tá chovendo, não vou escovar o dente. Eu vou tomar banho, mesmo que esteja menos 10 graus, a gente não toma banho? A gente estuda e a gente treina, ué. Faz parte da rotina, sabe? E a partir do momento que você não tem negociação, simplesmente também acabou o caos. Porque não existe a possibilidade do não. Então, a partir do momento que a possibilidade do não existe, zerou o sofrimento. Você só vai. Então, se vier reclamar do meu lado de manhã no trabalho, eu posso dar uma cotoveladinha, né? Fala assim, pelo menos você acordou com emprego, né? Nossa. Meu pai tá desempregado. Falar isso pra pessoa, ela já vai ficar o dia inteiro com um bago desse tamanho aqui pensando. A semana passada foi mandado embora, lembra? Lembra que você se apavorou, né? Quando você viu a listinha de quem vazou, fechou, Não, né? mas eu concordo contigo que o muito alegre também é chato, mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio e um foco na realidade, assim, cara, trabalhar faz parte, aí você vai ficar reclamando do trabalho, vai mudar o quê? Vai continuar precisando trabalhar, ninguém fica rico, nossa, reclamou tanto que Deus ficou com dó e foi lá e ganhou um prêmio na Mega, desculpa, não. Faz parte de trabalhar, tipo, não é melhor olhar para o negócio, pensar assim, já que eu vou trabalhar, deixa eu olhar para o que eu curto aqui, o que me faz bem, que tipo de estratégias que eu posso fazer para que esse trabalho melhore o meu operacional e eu consiga fazer com um pouco mais de agilidade aquilo que não é tão bacana de fazer. Sabe? Poxa, eu vou puxar um papo aqui com o John, vou fazer uma amizade com ele, porque aí trabalhar não vai ser só ir para o trabalho, vai ser também conversar com alguém que eu gosto de conversar. É isso. Sim. E eu acho até que a pessoa que vive reclamando, ela fica mais na reta ainda, porque na hora que for ter uma demissão ali, o pessoal, não, manda embora esse ali que só reclama também, deve estar de saco cheio da empresa, então acaba atraindo, né? Eu acho que vai muito aquilo que tu falou ali, que né, o olhar pro carro vermelho atrai, deve atrair também, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Que quando a gente fala atração, né, tipo, a gente tá falando de algo que, sei lá, não tá no nosso controle, né? Tipo assim, eu atraio o que eu emano e não sei o que, não sei o que.
E quando a gente fala de ciência, né, a gente fala que a gente foca o olhar naquilo que, né, então assim, Entendi. a gente vai focar o olhar, não necessariamente aquilo vai, tipo, ah, nossa, vai ter uma onda que vai trazer aquilo pra mim, assim, mas você vai começar a focar o olhar. E sim, tipo, ah, ser uma pessoa que reclama o tempo todo, você contamina o ambiente, né? É Contamina. chato, é muito chato de conviver com alguém assim, é complicado e não agrega pra você, né? E o pior de tudo da reclamação é que não muda nada, né? Você já reparou que reclamar não muda nada? Não muda mesmo. Nada. É só mais um bode. Uhum. Ah, já ouviu a história do bode? Não. Eu adoro essa história. Tinha um garoto que os pais dele criavam um bode. E esse bode acabava convivendo e entrava dentro de casa. Eles tinham 2 bodes. E aí ele odiava aquilo, porque a casa dele tinha um determinado cheiro e fazia muito mal. E até que um dia ele vai se consultar ali com um sábio da cidade, uma pessoa, e aí ele fala, né, e que reclama muito dos bodes e, nossa, quantos bodes acabam com a vida dele. E aí esse sábio diz, eu vou resolver o seu problema hoje. Me espera mais tarde que eu vou resolver. E aí ele fica todo feliz e volta para casa e um pouco mais tarde o senhor chega com mais 2 bodes. E ele passa a conviver então com 4 bodes dentro de casa. E aí passa-se 2 semanas e o senhor retira os bodes. E aí 2 dias depois ele volta e fala assim, me conta como é que tá a sua vida agora. Ele fala, nossa, tá sensacional, extraordinário, é a melhor vida que eu já tive, não sei o que e tal. Por quê? Porque depois que ele convive com 4 bodes, ele percebe o quanto as coisas podem ser pior. E aí os 2 bodes que ele tinha, a vida dele permaneceu igual. Mas ele só aprendeu a lidar com o problema pensando assim, nossa, podia ser muito pior. E aí ter 4 bodes é muito pior do que ter 2. E reclamar é levar mais um bode pra dentro. Você vai continuar com os 2 bodes lá. Você só levou mais um. E aí você só piorou a coisa. Então, assim, não é melhor tentar se conviver bem com os bodes? Porque os bodes fazem parte da nossa vida. Sim. Mas, ô Ná, tô pensando aqui, como é que não fica pra sabe, botar a sujeira pra debaixo do tapete, talvez? Uhum. Como é que a gente... Mas em que sentido? Ah, por exemplo, tu tem um bode ali, tu esconde o bode pra debaixo do tapete, aí tu não tá vendo o bode, mas ele tá ali, entende? Tá, mas aí, vamos lá. Tipo assim, aprender a conviver com as dificuldades é melhor do que você simplesmente, tipo, elas fazem parte da nossa vida. Em que momento da sua vida que nada vai ser difícil? Que tudo vai ser perfeito? Talvez quando você morrer. Mas antes disso, tipo, você nunca vai pegar um ser humano que vai te falar assim: "Ai, todas as áreas da minha vida estão 100%, não tenho nada a melhorar". Então, na verdade, o que a gente faz e a gente se torna inteligente emocionalmente quando a gente aprende a lidar com as adversidades, entendendo que elas fazem parte. Uhum. Porque a gente tem problemas, né? Horas a gente tem problemas relacionados a finanças, horas a gente tem problemas relacionados a relacionamentos, horas a gente tem problemas relacionados à saúde, horas a gente tem problemas relacionados a, sei lá, outras vertentes da vida, mas a gente tem problemas. Sim. Engraçado, né, que eu sempre, na faculdade, tem um brother meu que ele sempre falava de 3, né, o social, o profissional e o pessoal, que daí aqui eu acho que tava envolvido financeiro e etc. Eu sempre pensei nesses 3, né, e daí, só que eu levo, talvez não dessa forma, mas eu levo um pouquinho mais separadinho. Aí esse dia eu tava pensando, putz, eu tive uma lesão aqui lombar, não tô conseguindo treinar, tem 2 meses que eu não treino, né. Falei, cara, vou procurar um atendimento médico aqui pra poder melhorar, porque esse meu lado aqui tá ruim. Os outros aqui tão bom, né? Os outros lados, esse aqui tá ruim. E a gente nunca tá 100% nos 3 lados. Aí eu parei, pensei, daí eu falei, mas será que se eu resolver aqui eu não vou atrasar? Cara, você sabe que isso foi uma coisa que me pegou muito na vida, assim, é crença, tá bom? Mas é muito legal que você trouxe esse exemplo, assim, ó, eu sempre fiz terapia, né? E aí eu tinha uma coisa com casamento. Sei lá, eu achava, assim, demorou, tá? Foram algum tempo de terapia pra entender, assim, né? Toda vez que ia desenrolar um negócio, acontecia alguma coisa, assim. Então, tipo, quebrava a empresa, nunca dava pra casar, sabe?
E aí, é porque você tem medo de deixar seus pais. Não era o que eu sentia. Só que eu tinha na cabeça uma crença de que sorte no amor, azar no jogo. Então tinha a sensação de que, tipo assim, se o amor se resolvesse, eu ia começar a ficar, tipo, mal financeiramente, assim, porque não se podia ter tudo, assim, sabe? Tipo, tudo não terás. Não tem esses negócios, né? E aí esse sorte no amor, azar no jogo ficava muito na minha cabeça, assim. Então, tipo, eu preferia ter azar no amor e sorte no jogo do que o contrário, assim. Só que crença é uma coisa que a gente precisa refutar, né? É importante que a gente refute as crenças. O que a gente precisa entender? Se existe exceção, não é regra, né? Porque quando existe uma lei é algo que é inegociável. Tipo, a lei da gravidade funciona para todo mundo. Se você se jogar pela janela ou jogar uma caneta, ela vai cair. Independente se você acredita nisso ou não. Mas eu não acredito na lei da gravidade, tá? Mas ela vai funcionar para você do mesmo jeito. A crença diferente disso, ela é só um pensamento que você tem, que você acredita que é verdade, mas não é. Então, toda vez que tem uma exceção, existe alguém que você conhece que está bem nas 3 áreas? Existe? Deve existir. Vai, existe, Mesmo que com você certeza. conheça, sei lá, pela internet, não sei o quê. Existe. Então não é uma regra. E aí, a partir do momento que você falar assim, tá tudo bem, tipo, isso não é uma regra. Eu conheço pessoas que são bem casadas e bem financeiramente. Conheço bastante gente assim. E eu conheço, inclusive, é muito mais fácil um casal estar bem quando ele tem uma condição financeira boa do que o contrário. Sabia que o maior número de divórcios acontece por falta de dinheiro? Imagino. É mais do que traição. As pessoas se separam mais por questões financeiras, né, por dificuldades financeiras do que por traição. Mas aqui o dificuldade financeira não é não ter o dinheiro exatamente, né? Porque, tipo, senão a gente poderia estar excluindo que casais pobres não seriam felizes. É pelo fato de tu perder uma certa quantia no qual tu já vivia, né? Não, e de você ter sempre, tipo, problema pra pagar as contas, assim, né? Então, sabe, quando, tipo, tem muita briga no casamento, porque, tipo, eu quero comprar isso. Não, mas não pode, não sei o quê. A gente tem que guardar dinheiro. A gente, tipo, sempre que tem uma relação financeira mais complicada, existem mais conflitos na relação, assim. Então, a gente pode dizer que o financeiro influencia diretamente na nossa saúde mental. É verdade, fica sem dinheiro pra você ver, você não fica sem dormir, não, você tá não doido. fica horrível. E até pro relacionamento, né? Porque daí, por exemplo, o relacionamento, né? São 2 ali, uma pessoa que vira um, né? Digamos assim. Então, pô, tem um que tá guardando um pouco mais aqui, daí chega o outro que fala, agora eu vou comprar um Play 5, por exemplo. Vai falar, como é que vai comprar um Play 5 se a situação é X? Exato, Nossa exato. senhora. Tipo assim, e aí, se você tem abundância, você fala, compra. Dane-se, né? Exato. Tipo assim, não vai ser um conflito pra você, né? Tipo, vai lá, compra ali, tanto faz, né? Isso não muda nada e tá? Quero comer hoje tal coisa, come, né? Diferente, assim. Então, é uma questão, assim, que pega dentro dos relacionamentos. Sim. E daí, né, de novo, só voltando, porque eu tinha visto também, e daí foi o que o pessoal comentou, foi exatamente esse ponto, né? Não é o fato da pessoa ser pobre, ela ter menos dinheiro pra viver na condição que ela tem. Né? Porque, tipo, a pessoa pode ou então, ter o salário mínimo tipo, ali e agora... As pessoas se conheceram, aí casaram, aí, sei lá, quebrou a empresa. Isso, Nossa, aí exato. começa a ter um monte de conflito. E aí os casais tendem a se divorciar, assim, porque fica difícil a convivência. Que loucura. Dinheiro é... Não, dinheiro é que move o mundo, né? Não é hipócrita da nossa parte dizer que não. A gente vive numa sociedade capitalista, né? Bem ou mal, tudo é regido em torno de dinheiro. Até tava comentando com o pessoal do trabalho, falou, o pessoal aqui no sul gosta de trabalhar, tem um rapaz que trabalha com a gente que ele é da Bahia, que aqui no sul gosta de trabalhar. Eu falei, meu amigo, eu sou aqui do sul, eu gosto de trabalhar, mas eu queria ter muito dinheiro pra não ter que trabalhar. Tipo, o trabalho aqui é uma penitência que eu pago. Não uma penitência, mas é uma penitência. Eu queria não trabalhar, queria ter muito dinheiro pra não precisar trabalhar. Foi o que tu falou, né? Pegar um pouquinho das minhas horas ali e trabalhar menos. Óbvio que eu quero trabalhar, mas não... Eu acho que não dá pra ficar sem. Tá doido? Real, tá? Assim, tem que se ocupar, né? Ficaria. Porque daí entra mais como hobby do que como trabalho, né? Não suportaria, assim, não trabalhar, sabe? De verdade, assim, eu ia odiar a minha vida. Mas daí não seria mais um hobby?
ter um trabalho? Porque... Eu acho que eu encararia com a mesma seriedade, assim, sabe? Não ia olhar e falar, vou fazer de qualquer jeito, não sei o que. não, Se eu me com propus certeza, a fazer, exato. eu faria o meu melhor, assim. É que eu faço meu hobby. Mas eu acho que a forma, assim, tipo, eu trabalharia menos horas, aí eu completaria com outras coisas, assim, é pra ti, né? Vou fazer uma yoga, Exato, sabe? coisa pra ti, assim, exatamente. Vou, sei lá, fazer algumas coisas que hoje a minha rotina não permite que eu faça, assim, sei lá, colocaria um esporte, alguma coisa na rotina, alguma coisa assim, sabe? Sim, algo sim. do tipo e... Não ficaria em casa, tipo, sem fazer nada. Esse é o ponto, né? Faria alguma coisa, exatamente. Mas, assim, faria pra mim, velho. Também, e trabalharia todos os dias, de segunda a sexta, isso sim, assim. Mas, de novo, menos horas, diferente, né? Eu acho que a carga, tudo que todo mundo suporta e tudo mais, é muito em decorrência da nossa necessidade mesmo. Exato. E não necessariamente de que as pessoas não... não... sei lá, as pessoas não gostam de trabalhar, não é isso aqui. Não. A gente tem muita responsabilidade envolvida, né? A gente, assim, nosso tempo de descanso é muito pouco. E quando você vai olhando para outras realidades é pior ainda. Eu estive em São Paulo recentemente, eu sou de São Paulo, né? Nossa, eu peguei um trânsito, assim, teve um podcast que eu fui gravar, sem brincadeira, começou 4 horas. Aí a gente terminou, era 7h30 o episódio, né? Durou um pouquinho e tal. E eu tinha um outro episódio às 8h30, na sequência, né? E aqui seria tranquilo, né? Eu chegaria numa boa, assim, saía às 7 para chegar no outro às 8h30, 1h30 de deslocamento. Aí eu tive que desmarcar o outro podcast, porque o trânsito tava... Eu cheguei na minha casa, era 10h40. Nossa. Eu saí às 7 do lugar. Eu cheguei 10h40 na casa da minha irmã. Eu fiquei pensando num trabalhador, assim, imagina, se põe no lugar de uma pessoa que, assim, tudo bem, eu tava ali visitando, eu fui pra gravar um podcast, não sei o que, chegar às 10 horas, eu tava com rede de apoio, a minha irmã tava lá, minha mãe tava lá, não sei o que, então minha filha não tava sozinha. Então, assim, imagina se eu sou, real, uma trabalhadora. Se de repente eu preciso de uma babá ali, né? Ou mesmo que eu tenha ali a avó que consiga ficar com a criança um pouquinho, não sei o que e tal. Cara, imagina se você chegar 10h40 na sua casa, você não dá nem pra jantar, né? Pra acordar no outro dia cedo também, né? Tipo, 6 horas da manhã você tem que estar em pé. O que você faz? Exato. Sem nada, né? Não, você chegou, sua filha tá dormindo já, ela não te viu. E muita gente vive essa realidade, não, né? Muita gente, assim, é a realidade de muitas pessoas. Tipo, a gente ainda tem muito a agradecer, assim, porque isso é. A qualidade de vida aqui em Santa Catarina é muito boa. Tipo, cara, a cidade que eu moro, você atravessa a cidade meia hora. Sim. Tipo, meia hora você vai, tipo, sério, você pode ir pra qualquer lugar, assim. Tipo, Tijucas e Itapema dá 15 minutos. Você tá mudando de cidade, né? Tipo, mesmo quando eu morava em Itapema, assim, é tudo muito pertinho e tal. Por mais que aqui tenha trânsito na BR, quando tem trânsito, jamais você vai sair de um lugar às 7 e vai chegar às 10h40. Não. Absurdo. Não tem. E o trabalhador... Não, e o trabalhador, ele não consegue, sei lá, ler um livro, porque é tudo... E olha que eu tava de carro. Exato, tá? Então, tu assim, tava de carro. Eu ainda tava no conforto, porque eu usei o carro da minha mãe e não sei o que, ainda tava dentro do meu carro, podia ouvir a música que eu queria, podia, sei lá, passar num drive-thru, comer um lanche dentro do meu carro. E se eu tivesse num ônibus, num busão? Né? É surreal você pensar num negócio desse. Aí você, tipo, a pessoa reclama do trabalho. Pudera, né? Tipo, isso daí a pessoa não tem vida nenhuma, né? Tipo, o trânsito é um bagulho absurdo, assim. Se tornou inviável você morar longe de onde você trabalha. Não dá mais. Mas tem gente que não tem escolha, né? É isso que é o... É isso, assim... é o que tem, né, cara? Tipo... É surreal, sabe? Assim, você vê, tipo assim, são 4 horas parado no engarrafamento, assim... E antigamente, pelo menos quando eu morava lá, dava 8, 8h30, assim, havia esse descongestionando. Hoje não. Eu não sei o que aconteceu ali. É muita gente, né? Nossa, mas é absurdo, assim. Você fala, nossa, como que pode ser 9 horas da noite e ter tanto carro na rua, né? O problema é que eu não consigo enxergar, sei lá, políticas... uma mudança, né? política pública que... Porque o político não fica no trânsito. Você acha?
esses caras não ficam no trânsito, né? Primeiro que os carros deles têm placa preferencial. Eles podem passar muito provavelmente ali pela faixa de ônibus, se eles andarem de carro, né? Eles já não moram, na maioria das vezes, em São Paulo, né? Eles moram em Sim. Brasília. E, assim, você acha que o cara, tipo, sai em horário de pica? Pega helicóptero, né? Uhum. Mas uma coisa que a gente viajou agora, a gente tava na Inglaterra, né? Mas que me chamou muita atenção, que lá as coisas funcionam, né? E não é síndrome de vira-lata aqui, não, porque são fatos, né? E contra fatos não tem o que fazer. Lá a gente pegava ônibus, pegava trem, pegava metrô, cara, tudo. Assim, o metrô e o ônibus chegaram ao mesmo tempo, basicamente, né? Então, tudo muito tranquilo, assim, as coisas funcionavam bem. Só que a gente visitou bastante museu lá, tipo, a época que o Brasil estava sendo descoberto, né, pelos portugueses, lá os caras já tinham milhares de coisas prontas e civilização rodando, sabe? Pô, a gente também tava passando por Paris ali, a gente tá passando por uma praça lá que em 1600 pegou fogo em tudo, e daí os caras começaram a construir, não sei o que. Eu falei, cara, 1600, tipo, 100 anos que os portugueses descobriram no Brasil. Então, assim, os caras já tinham uma civilização lá pra frente, então, sabe, tem muito mais experiência, assim. Só que eu acho que a gente poderia, pegar todo mundo que já fizeram as coisas, já, né, já tem uns exemplos ali, dar uns passos maiores, assim, né? Porque senão a gente Sim, fica mas muito a pra gente trás, né? é Tá muito louco. complicada a nossa história, né? A gente foi uma colônia de exploração, né? A gente Sim, não foi é. uma colônia de habitação, né? É diferente, assim. Então, você pega uma Austrália, por exemplo, que foi colonizada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra. Você vê que como que eles conseguiram se desenvolver, né? É porque a forma, né, de histórica deles é Uhum. diferente, né? Eles foram lá para colonizar, né? Então, e não para explorar. O Brasil foi uma colônia de exploração desde sempre, né? Então, a gente, assim, se você for pensar na nossa história, a gente já vem de uma história de exploração, de ser explorado. E a gente sempre teve que lutar para sobreviver. Então, assim, o que falta para nós, de verdade, assim, é conhecimento, é educação, né? A gente não tem acesso à educação e a gente nem sabe como as coisas funcionam, né? Uhum. Se você for ver, muitos brasileiros dirigem, eles não sabem o mínimo sobre regra de trânsito. Não sabe quando não tem placa de quem que é a Aham. preferencial. É verdade, as pessoas não Sim. sabem isso, é básico, mas elas não sabem. Para você ter uma ideia, tem um estudo publicado mostrando que existe muitos analfabetos funcionais, né? Então, assim, são pessoas que sabem ler e escrever, mas elas têm uma dificuldade absurda de conseguir interpretar informações. E as informações são básicas, assim, quando você pega o estudo é impressionante. Então, por exemplo, uma caixa de remédio tá escrito, tipo, ingerir esse medicamento somente de manhã. Aí a pessoa lê e ela não entende o que está escrito, ela sabe. Aí você fala assim, que horário que é para tomar o remédio? Aí a pessoa fala, não sei, tá? Tipo, e é muita gente, não é pouca gente. Aí tudo bem, tem uma parcela grande de pessoas que até sabem isso, elas conseguem olhar. Só que aí, quando a gente vai para um raciocínio um pouco complexo, tá? Então, assim, existe a previsão do tempo diz que há chance de 50% de chuva para amanhã. Só que não choveu, tá? Que tinha previsão de chuva de 50% para sexta-feira, não choveu. Uhum. A previsão do tempo acertou ou errou? Acertou? É óbvio, não é? Ela não disse que ia chover. Ela disse que a chance de chuva era de 50%. A maioria das pessoas responde que errou. É impressionante, assim. E aí, quando você vai chegando em questões um pouco mais complexas, tá? Assim, então, por exemplo, o remédio tem 80% de eficácia. Porém, do grupo de 10 pessoas, 6 relataram não terem melhoras. Não terem surtido efeito tomando remédio. Cite 2 razões pelas quais isso pode ter acontecido. Vai, né? Básico. Um pouquinho mais complexo, mas não é tanto. 2 razões? Tipo, hipóteses que podem ter acontecido.
Essa eu achei difícil, né? Você achou muito? Tá. Não, como assim, duas razões? Dois motivos? Duas Uma não... hipóteses. Tipo assim, coisas que podem ter acontecido que as pessoas não tiveram efeito tomando medicamento. Elas podem não ter tomado medicamento. Elas podem ter tomado medicamento de forma errada. Isso diminuiu o efeito do medicamento, certo? Então, sei lá, não é para consumir com álcool. Aí a pessoa consumiu com álcool. Dei duas razões. Sei lá, não tomar o medicamento e tomar o medicamento errado pode fazer com que as pessoas não tenham efeito. Daí vão N questões, né? Aqui eu dei duas hipóteses. Tá, entendi. Qualquer tipo de formulação que você dê para um problema que exige a racionalização, as pessoas têm dificuldade de fazer. Tipo, elas não conseguem pensar assim, sabe? E aí, vamos voltar para a internet. Acabei de fazer um exemplo aqui. Vamos voltar para a internet. Cara, as pessoas não entendem o que os outros estão falando. Elas simplesmente não entendem. Mas também é porque a pessoa só quer entender o que ela quer ouvir também, né? Às vezes também tem isso, né? Principalmente na internet. Eu acho, na internet, a galera só quer escutar o que ela quer ouvir. Já tá... Eu já penso que, tipo, é real. A gente tem um problema real de interpretação. E, de novo, eu não culpo o nosso povo. Eu gosto muito do nosso povo, assim, real. Assim, eu gosto do povo brasileiro. Mas eu entendo, cara, que as nossas necessidades são outras, assim, sabe? Quando você vai ali pra pirâmide de Maslow, né? Qual que é a sua necessidade básica? É a alimentação. É você alimentar e real, ter um lugar para poder defecar. Sim. Olha que coisa, tipo, é o básico do básico, assim. Meu, se te falta isso, pega, sei lá, um mendigo na rua, você vai conversar com ele, você fala assim, vou te dar um livro sobre filosofia. O cara não quer isso aí, meu. Ele precisa de alimento, ele quer comer, entendeu? Ele só vai te ouvir qualquer coisa se ele tiver de barriga cheia. Então, assim... E esses outros países, eles puderam investir em uma coisa que a gente não pode aqui, que a gente não pode até hoje, porque falta o básico para o nosso povo, sabe? Essa que é a grande questão, assim, tipo, como que a gente vai exigir da nossa nação, que a nossa nação pense se a gente não tem o básico, se a gente tem um sistema político que quer nos ferrar. Bizarro, e quer né? cada vez mais tirar de nós. A gente tá o tempo inteiro correndo atrás do nosso rabo, assim, né? Porque a gente tem um sistema que ao invés de, nossa, vamos crescer junto, não, é tipo, me dá. É um vem a nós e ao vosso reino nada, sabe? O nosso povo tá, tipo, o tempo inteiro lutando pra sobreviver, cara. A gente vive num país onde as pessoas tentam sobreviver, essa que é a verdade. São pouquíssimas pessoas que têm acesso às coisas. Pouquíssimas. A maioria das pessoas, tipo, rala que nem um louco pra tirar o alimento do mês, assim, sabe? Pra poder criar um filho em péssimas condições. É isso, assim. Essa é a realidade de muita gente, sabe? Tipo, infelizmente. Infelizmente, assim... E eu acho que essa é a diferença, sabe, desses outros países, assim, e também eu acho que é uma questão territorial, tipo, na minha opinião, assim, é mais fácil você administrar um país menor, né? Eu acho que aqui, tipo, a cidade onde eu moro ali é tão pequenininha que tudo funciona, pra você ter ideia, lá em Tijucas, cara, olha o que acontece em Tijucas, uma vez por semana, vai um agente de saúde, bate na sua porta, eles perguntam assim, tá precisando de alguma coisa? Tem alguém que precise fazer algum tipo de curativo, que precise de algum tipo de cuidado, tomar um banho. Eles, tipo, disponibilizam um enfermeiro do estado, né, da prefeitura ali, pra dar um banho se tiver alguém que precise, tipo, um idoso, não sei o que e tal, tipo, sair passear, sabe, assim. Mas imagina isso em São Paulo, é impossível. O bagulho é gigante, cheio de gente. Quanto enfermeiro você ia ter que disponível? Não tem como, assim, sabe? É muito mais difícil de administrar. Lá tudo mas tem mais recurso, né? Também, né? Não, mas eu acho que é pequeno, né? E aí, quando é pequeno, eu acho que é mais fácil de gerir, né? É menor, tem menos pessoas, assim. Então, tipo assim, quantos enfermeiros você precisa ali? Pouquinho, né? Pouca gente e tal. Tipo, ali tudo, meu. Eu levo minha filha tomar vacina no postinho. Você entra aí atendido, assim, não tem fila. Eu tomei vacina também esses dias, aqui na região. Pô, entrei, foi-se embora. Isso, é rapidinho, assim, tipo, tudo funciona. A Helena precisou de leite especial no comecinho aí,
ela teve uma intolerânciazinha à lactose e tal, cara, você pega na prefeitura, que os caras te dão leite, tipo assim, é muito mais complicado em outros estados, assim, eu sei que em São Paulo isso também acontece, existe, mas, nossa, olha pra você administrar, tipo, um número de crianças que Sim. precisam de leite de alto custo numa cidade gigantesca, né, num estado enorme, super habitado. Eu acho que isso também faz diferença, né? Aí a gente quer comparar o Brasil com a Suíça. Olha o tamanho do nosso território. Ah, mas tudo bem, tem Estados Unidos que é gigante, a Inglaterra não é pequena, né? Mas eu acho que isso também tende a facilitar um pouco, assim, sabe? Mas acho que o principal é a cultura, né? Uhum. Um povo que é bem instruído, ele faz boas escolhas. É. E um povo mal instruído, ele tende a fazer escolhas piores. Mas, de novo, não tô culpando o povo. Eu acho que a gente faz o que a gente tem possibilidade, recursos que a gente tem. E os nossos recursos são muito finitos. Aqui, hoje, né? É lutar pra viver, cara. A Uhum. gente mesmo trabalha que nem uma Sim. louca. Tipo, eu estudo muito menos do que eu gostaria de estudar. Porque se eu não trabalhar que nem uma louca, eu simplesmente não consigo viver dentro da forma como a gente vive aqui. Uhum. Não dá, né? Um governo que não te apoia em nada, né? Muita gente na política, né? Aí eu acho Muito inchado, né? não, e tipo assim, muito interesse equivocado, né? Dinheiro É. tem pra caramba, dá Não, pra dinheiro. ser sensacional. Uhum. Nosso país, né? Falta de interesse mesmo, assim, né? Tipo, é um interesse próprio, assim, e um sistema muito corrompido, né? Uhum. Difícil de mudar. Porque É. quem tenta fazer diferente acaba, ou tipo, é vencido pelo sistema, ou é detonado por ele, Uhum. né? É. Bem complicado mesmo. Mas enfim. Eu acho que a gente vai fazer uma pausazinha só rapidinho pra eu poder ir no banheiro. Top, tá? Que Assim antes, eu vou também. quando a gente tinha dois, a gente era mais fácil, né? Porque a gente pegava e revezava, mas agora Não, não de tem boa. como. Vai lá que depois eu vou também. A gente ficou bebendo Tá. água. Aham. Pode primeiro. Eu não, eu fui Pode, antes pode. de você. Vai, Não, João. pode Vai ir. que aí eu vou mandar mensagem ver se minha mãe chegou Tá. e o meu marido, tá bom? Não, a gente falou bastante sobre algumas dicas ali de regulação emocional, mas eu queria ver contigo qual que é os conselhos mais tóxicos que as pessoas recebem pra poder lidar ali com a regulação emocional. Tá, o pior conselho que as pessoas recebem com relação à regulação emocional é tentar reprimir a emoção que elas estão sentindo. Então, a gente acredita que sentir raiva é ruim, que sentir inveja é ruim, que sentir medo é ruim, que sentir tristeza é ruim. Então, a gente separa as nossas emoções entre boas e ruins. E aí, a partir do momento que a gente se depara com uma emoção que a gente considera como ruim, a gente começa a fazer de tudo para não sentir aquilo. E esse é o pior dos cenários, porque toda emoção reprimida, ela se torna sintoma. Então, ela acaba virando sintoma físico, tensão muscular, ela vai se manifestar de alguma outra forma no nosso corpo. O que a gente realmente precisa fazer? Entender o que a gente está sentindo, compreender. Então, em primeiro lugar, eu identifico o que eu sinto. Em segundo lugar, eu nomeio o que eu sinto. Então, eu paro de dizer eu estou mal e passo a dizer eu me senti frustrado porque o John me ignorou. E depois eu escolho como que eu vou agir com relação àquilo. Isso trata, isso cura. Fugir de emoção e reprimir emoção só faz com que ela se manifeste de outras formas. Te adoece. Uhum. E geralmente é o que acontece, pelo menos que eu Sim, vejo assim. a maioria das pessoas faz isso o tempo todo. Quando vê, tô com dor de estômago, tô com arritmia, aquela Úlcera, arritmia, né? arritmia, síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade, burnout, e todas essas questões que a gente ouve tanto falar. E daí, pegando esse gancho, qual que é a técnica que as pessoas mais fazem, achando que estão fazendo uma regulação emocional boa ali, mas que não é certo? Tentar se distrair. Toda vez que você tenta se distrair, então, eu tô sentindo raiva, eu não posso sentir isso, eu vou assistir uma série, eu vou sair para correr, eu vou fazer uma outra coisa. Isso funciona a curto prazo e traz uma série de consequências a longo prazo. Quando você traz uma distração, realmente, o cérebro não é bom de fazer duas coisas ao mesmo tempo, então você passa a se distrair. Só que o problema permanece ali. Então, vou usar o exemplo do que acontece muito hoje na nossa sociedade, né? Você passa a usar uma medicação para emagrecimento, tá super em alta, aí as
tais canetinhas, mas você não comia bem, não treinava direito, porque você tem frustração, porque você tem dificuldade com horário e rotina, porque você tem uma rotina caótica, por uma série de fatores que estão ali que te influenciaram a não conseguir seguir uma boa rotina de treino e dieta. E aí você coloca uma caneta ali. Na hora que você tira ela, todos aqueles problemas estão ali de novo. A distração é a canetinha do emagrecimento. Uhum. Na hora que ela sair dali, o problema permanece. O que você precisa fazer? Você precisa olhar para ele. Porque enquanto você não olhar para o que você está sentindo, simplesmente aquilo não vai desaparecer pelo simples fato de que você se distraiu. A série vai acabar e o problema está ali, né? A raiva permanece ali, a situação permanece. Então você precisa olhar para aquilo que você sente. E isso hoje é muito que a gente fala do tal mindfulness, sabe? Uhum. O mindfulness fala justamente sobre isso, sobre você sentir a emoção. E uma coisa importante da gente falar sobre emoção é que a emoção ela é como uma onda. Então a gente precisa entender que ela vem e ela vai. Ela não se mantém naquele pico. A onda ela sobe, ela faz e ela declina. A emoção faz a mesma coisa. Então a gente não precisa se desesperar achando que o tempo todo a gente vai se manter naquele pico emocional de pavor, de medo, de inveja, porque ela vai passar. Então a partir do momento que ela passa, a gente começa a refletir sobre ela. Mas a gente precisa olhar para as emoções. E o que a gente faz assim, quando a emoção ela é muito forte? Que tu sente ali que não tem uma saída, assim, sabe? Quando você acha que você vai colapsar, tá? Exato. A gente chama essa técnica de micropausa corporal. Ela é simples e ela é cientificamente comprovada. Então, o que você precisa fazer? Você precisa parar, você vai colocar os 2 pés no chão e você vai fazer 3 respirações. Nessas 3 respirações, você vai olhar para 3 sensações que você está sentindo e nomear elas. Então, eu estou sentindo meu coração bater. Eu estou sentindo a minha respiração ofegante. Eu estou sentindo a minha orelha quente. Quando você faz isso, você ativa o seu córtex pré-frontal e aí você deixa de reagir, você passa a pensar. Então, a partir do momento que você traz a informação para o córtex, você simplesmente não teve uma reação com relação àquilo. Você trouxe uma racionalização para aquilo, então você pensa para fazer e você não reage, você age. Só que isso é treinável? Totalmente treinável. Por isso que a gente consegue falar de regulação emocional, por isso que a gente faz terapia, por isso que as pessoas que fazem terapia relatam que elas têm resultado, porque na verdade elas aprendem as técnicas para conseguir se autorregularizar. Uhum. Porque, tipo, na hora do fervo ali... Sim, mas se você parar e pensar, por que contar até 10 funciona? Porque funciona. É porque você ativa o córtex. Lembra que eu falei no começo do episódio que o nosso cérebro foi feito para poupar energia? Uhum. Então, na maioria das vezes, a gente só reage, a gente não pensa. Então, o simples fato de você parar e respirar te faz o quê? Pensar. E quando você pensa em possibilidades. E aí você ativa o que a gente chama de flexibilidade de raciocínio. As pessoas que são mais inteligentes são as pessoas que têm mais flexibilidade de raciocínio, ou seja, elas pensam em maneiras diferentes para resolver o mesmo problema. E as pessoas que não pensam, que são menos inteligentes emocionalmente, são aquelas pessoas que simplesmente olham para uma única vertente. Então, aquela pessoa que prospera em comportamentos que são contraproducentes. Ná, te agradeço muito aqui, ter vindo a terceira vez aqui falar com a gente aqui no Boteco Podcast do nosso público. Sempre, eu acho que cada vez que tu vem, a gente vai elevando aqui, então, tu é uma convidada que tá sempre de porta aberta aqui, tá? A hora que tu estiver aqui pro Floripa, que já tá aqui do ladinho, cara, bate aqui, a gente vai fazer um episódio aqui, vai falar pro nosso público. Que a gente quer trabalhar muito, assim, sabe, com as pessoas que... Ambiente tóxico, empresa tóxica... tá numa situação difícil, ou às vezes nem sabe que tá numa situação difícil, né? Que é o pior, né? Eu acho que quando tu não sabe ali que tá numa situação tóxica, tanto no trabalho ou relacionamento ali, é pior do que tu sabe, né? Quando que tá. Então, acho que tu trouxe bastante coisas aqui pra galera poder aprender um pouco mais sobre isso e poder olhar um pouco, sabe? Tem que sair da ilha pra poder ver a ilha. Cara, abriu bastante, assim. Tenho certeza que as pessoas vão conseguir enxergar alguma coisa. Te agradeço bastante pelo teu conhecimento, trazer aqui, compartilhar com todo mundo, né? E eu acabo também, eu sempre falo pro pessoal, né? Acabo sempre aprendendo um pouquinho com todo mundo também. E isso é muito bom.
Obrigado por ter vindo, ter participado, ter colaborado bastante aqui com a gente. De novo, aqui tá sempre aberto. John, manda ali no WhatsApp. Vamos fazer aqui um episódio aqui. Esse tema aqui vai ser legal. Cara, sempre bem-vinda, sempre mesmo. E brigadão mesmo, tá? Tu quer deixar um recado final pro pessoal? Quer falar alguma coisinha? Fica à vontade. Só quero agradecer, obrigada. De verdade por essa oportunidade. Gostei muito do episódio Muito que bom. a gente fez aqui hoje. Acho que de verdade vai transformar a vida das pessoas que assistirem. Eu espero de coração que isso aconteça. E então me sigam nas redes, tá? Como é que te acha lá? Nago Dayol. É o meu nome, Nathalie, abreviado, e o Gudayol é meu sobrenome. Então tá. Obrigado, Ná. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Seguem a Ná lá, que é só sucesso. Show. Nossa, ficou bom pra caramba. Ficou bom, né? Nossa, ficou muito bom. Será que eu viajei aqui?